Instalivros apresenta Atomic Habits, Hábitos Atômicos, James Clear. Com base na noção de que pequenas mudanças podem desencadear transformações poderosas, este livro prático explica o que motiva o comportamento humano com o objetivo de mostrar às pessoas como melhorar as suas vidas. À medida que você adiciona bons hábitos e subtrai os maus de sua rotina regular, sua sensação de bem-estar e satisfação melhora pouco a pouco, de maneira segura. Atomic Habits é projetado para promover mudanças de comportamento a longo prazo e, por isso, duradouras. Somos obcecados por resultados imediatos, quando, na verdade, não é assim que as coisas tendem a funcionar. A cultura ocidental procura sempre obter resultados sem perceber que, muitas vezes, sucessos e fracassos se acumulam a longo prazo. As pessoas são muito orientadas para os objetivos quando deveriam prestar mais atenção aos processos que as ajudam a alcançar ou falhar em atingir esses objetivos. A melhor maneira de alterar hábitos é entender as 4 leis da mudança de comportamento. Essas 4 leis se baseiam nas etapas que devem acontecer para que qualquer hábito se torne um círculo completo: sugestão, desejo, resposta, recompensa. O hábito de comer biscoitos, por exemplo, pode ser dividido em 4 etapas distintas. A sugestão pode ser o cheiro de biscoitos recém-saídos do forno. O desejo é o sentimento que esse cheiro provoca. A resposta é satisfazer esse desejo comendo biscoitos. E a recompensa é o sabor. A primeira lei da mudança de comportamento se concentra na sugestão, que nem sempre é muito óbvia. Por exemplo, a sugestão que leva a assistir televisão pode não ser o real desejo de assistir à televisão, mas sim ver o controle remoto, que está sempre à vista. Por isso, o primeiro passo para quebrar um mau hábito requer conhecer o que o instiga a fazê-lo. A segunda lei é tornar o novo comportamento, ou seja, aquele que você conscientemente quer para si, atraente. Isso pode ser difícil, já que as nossas preferências pessoais geralmente estão profundamente enraizadas. Por exemplo, a maioria das pessoas que odeia ir à academia não pode simplesmente dizer a si mesma para começar a gostar de ir, de um dia para o outro. Em vez disso, elas podem ouvir seu álbum favorito enquanto estão na esteira, ou desfrutar de uma massagem após um treino pesado. De repente, ir à academia não parece tão ruim. Escolher os bons hábitos deve ser fácil, de acordo com a terceira lei da mudança de comportamento. Ao tornar um comportamento automático semelhante a uma memória muscular, em vez de uma atividade que requer concentração e esforço, um hábito se torna firme. Uma estratégia é criar um ambiente que ofereça boas opções. Por exemplo, se você quer seguir corretamente a sua dieta, facilite esse bom hábito removendo todos os alimentos açucarados da casa. A quarta e última lei da mudança de comportamento é que bons hábitos devem ser satisfatórios e maus hábitos devem ser desagradáveis. O cérebro humano evoluiu para apreciar o reconhecimento e as recompensas. Portanto, qualquer pessoa que tente implementar um novo hábito deve celebrar pequenas vitórias, como ir à academia 2 dias seguidos, por exemplo. Já os maus hábitos devem ser alterados para que sejam dolorosos de alguma forma. Um novo frequentador de academia pode prometer dar a um colega $10 por cada dia que ele não cumprir seu compromisso de malhar depois do trabalho. Quanto mais vezes um novo comportamento é repetido, mais enraizado ele se torna. Para o bem ou para o mal, escolhas aparentemente pequenas se desenvolverão lentamente em direção a grandes transformações. É importante ter em mente que o autoaperfeiçoamento é um processo ao longo da vida, não um objetivo terminal. Nem maus hábitos, nem bons hábitos são permanentes, e isso é o que ajuda a manter a vida interessante. Um ajuste relativamente pequeno no estilo de vida pode desencadear uma transformação em larga escala. O especialista em produtividade, Charles Duhigg, ensina sobre hábitos poderosos através de 2 exemplos. O primeiro, um pequeno hábito que muda a vida de um indivíduo, e o outro de uma pequena mudança que afeta toda a comunidade. Por exemplo, imagine que uma mulher com 30 anos de idade e um estilo de vida extremamente prejudicial tenha decidido parar de fumar e começar a praticar corridas. Antes ela era infeliz, obesa e sobrecarregada por dívidas financeiras.
Deixar de fumar levou a mudanças que ela não imaginava, incluindo trabalho constante, economia e saúde e bem-estar. Os cientistas determinam cuidadosamente que substituir o hábito de fumar por uma atividade como a corrida é o chamado hábito fundamental, capaz de desencadear uma série de mudanças que aparentemente não são relacionadas. O exemplo coletivo de Duhigg foi um fenômeno que ele testemunhou como repórter no Oriente Médio, acompanhando um oficial militar de alto escalão encarregado de acabar com os tumultos em uma cidade iraquiana. O oficial adotou uma abordagem não convencional, analisando a psicologia da multidão, em vez de aplicar a lei marcial. Por fim, o oficial providenciou a remoção de vendedores de alimentos das praças da cidade. Essa mudança aparentemente insignificante interrompeu o padrão de distúrbios, porque as pessoas ficaram com fome no final do dia. Em vez de serem movidas à violência, elas simplesmente foram para casa buscar algo para comer. Pequenas mudanças em qualquer comunidade podem levar a resultados surpreendentemente dramáticos. Um exemplo prático seria o de uma cidade que adiciona luzes em um bairro escuro, diminuindo criticamente a incidência de crimes no local. Muitas vezes, os hábitos estão mais ligados à identidade de uma pessoa do que às metas para o futuro. A identidade religiosa pode ditar hábitos diários de maneiras pequenas ou profundas. Muitos judeus e muçulmanos não comem carne de porco e seguem outras restrições alimentares que afetam suas escolhas diárias. Um budista pode meditar uma ou mais vezes por dia, uma prática que requer compromisso. Os mormons evitam cafeína e outros estimulantes. Para as pessoas que tentam implementar hábitos semelhantes por motivos relacionados à saúde, a adoção pode ser mais difícil, porque o novo hábito está vinculado ao objetivo de boa saúde, e não como parte de sua identidade principal. Pessoas altamente religiosas de todas as religiões tendem a ter hábitos diários diferentes dos de suas contrapartes menos religiosas. Pessoas altamente religiosas, definidas como as que oram diariamente e frequentam os cultos semanalmente, tendem a se envolver mais com suas famílias e comunidades. Elas se reúnem com a família, se voluntariam e doam dinheiro com mais frequência. Esses hábitos são reforçados quando organizados por meio de locais de culto. E práticas como dar aos pobres estão ligadas ao fato de os indivíduos e sua comunidade espiritual enfatizarem isso como uma prática essencial. Além da identidade pessoal, a responsabilidade ou o ato de se responsabilizar perante outra pessoa ou grupo de pessoas é um fator importante a ser considerado no estabelecimento de hábitos. É mais fácil estabelecer hábitos quando os indivíduos se sentem responsáveis perante alguém que esteja em um local para avaliar a sua identidade. Pessoas altamente religiosas costumam ter um senso interno de responsabilidade perante a família, a comunidade maior ou Deus. Um convertido ao judaísmo, por exemplo, pode se sentir mais motivado a parar de comer bacon do que alguém que quer perder peso. Uma pessoa que deseja quebrar um mau hábito pode querer usar um dispositivo de compromisso. Um dispositivo de compromisso é qualquer medida tomada para dificultar a execução de um mau hábito no futuro. Por exemplo, as pessoas que desejam gastar menos dinheiro podem cortar seus cartões de crédito ou carregar apenas uma quantia específica em dinheiro. A maioria dos dispositivos de compromisso não é irreversível, eles apenas tornam o comportamento indesejável mais difícil de executar. Os telefones celulares costumavam ser elogiados por sua capacidade de tornar as pessoas mais acessíveis, mas agora os fabricantes reconhecem a necessidade de abordar o problema do vício digital. Em setembro de 2018, quando a Apple lançou o iOS 12, ele incluía vários recursos para ajudar os usuários preocupados em restringir o uso de seus iPhones. Um desses recursos, o tempo de uso, ajuda os usuários a monitorar seus hábitos, exibindo relatórios gráficos de quanto tempo eles gastaram no telefone e em cada aplicativo naquele dia ou semana. Assim, os usuários ganham mais consciência de como eles usam aplicativos. Esse recurso também permite que os usuários estabeleçam limites para o período de tempo que eles podem gastar participando de uma determinada atividade, podendo funcionar como um dispositivo de compromisso, adicionando uma camada extra de dificuldade. Outros recursos permitem que os usuários silenciem todas as notificações selecionadas por determinados períodos do dia. Enquanto a Apple é líder no setor no uso de dispositivos de compromisso internos,
Outros fabricantes de dispositivos e plataformas digitais estão desenvolvendo ou usando ferramentas semelhantes, incluindo o Facebook e o Instagram, que oferecem recursos que ajudam os usuários a gerenciar melhor o seu tempo. O resultado final de um comportamento que se repete muitas vezes se torna conhecido na totalidade do tempo. A maioria das pessoas interpreta erroneamente o momento presente como um preditor do futuro. Por exemplo, as aulas de idiomas resultarão em influência para a maioria das pessoas, eventualmente. Mas construir esse conhecimento leva tempo. Os novos estudantes de espanhol podem se sentir frustrados com a falta de progresso depois de 2 meses, se estiverem dedicando muito tempo ao estudo. Mas o nível de fluência em 2 meses e em 2 anos provavelmente será bem diferente se a dedicação se mantiver. Uma razão pela qual um iniciante pode ter problemas para visualizar fluência em um novo idioma posteriormente é que o cérebro humano tem dificuldade em projetar uma ideia de si no futuro. Por exemplo, se solicitado a contemplar sua vida aos 65 anos, é provável que um homem de 20 anos considere seu futuro como um completo estranho. Os psicólogos descobriram que mostrar aos jovens fotos digitalmente alteradas de si mesmos com rugas e cabelos grisalhos ajuda a compensar esse auto-estranhamento. Com base nessas descobertas, uma corporação desenvolveu um estande de fotos digitais projetado para mostrar aos jovens como eles podem parecer quando mais velhos. Se os clientes podem se imaginar mais tarde na vida, eles se tornam mais propensos a economizar dinheiro para a aposentadoria. Ter o auxílio visual de uma fotografia alterada digitalmente os ajuda a se sentirem mais conectados aos seus eus futuros. A maneira como uma pessoa cria um hábito, em particular ou em conversa com outras pessoas, pode influenciar se o hábito permanece ou não. Pessoas que enquadram novos hábitos sob uma luz positiva tendem a ter mais sucesso do que pessoas que impõem um quadro de perda ou dificuldade. Por exemplo, alguém que quer criar o hábito de ir para a cama mais cedo deve se concentrar em resultados positivos, como ficarei bem descansado para meu dia de trabalho amanhã, em vez de sacrifícios como é uma pena eu não ter tempo para assistir a outro episódio desse programa de TV antes de dormir. Outra estratégia para enquadrar uma nova rotina de maneira positiva é tornar a execução da rotina o mais atraente e prazerosa possível. Um colchão novo ou um conjunto de lençóis confortável pode ajudar na hora de dormir. Mudanças ainda mais baratas, como óleos de aromaterapia ou uma música suave, podem fazer o sono parecer mais convidativo. Repetir o mesmo ritual agradável nos momentos que antecedem o sono todas as noites pode ajudar a ancorar o hábito, alavancando o poder da repetição e sugestões. A estratégia mais importante ao discutir novos objetivos é usar o máximo de especificidade possível. Alguém que diz, gostaria de começar a dormir mais, não tem um plano acionável, mas um desejo nebuloso, mais fácil de descartar. Uma maneira melhor de definir a meta seria dizer, quero dormir 1 hora a mais todas as noites, uma meta que alcançarei começando a relaxar às 9h30 da noite. Definir a intenção em voz alta, mesmo em uma sala vazia, aumenta a probabilidade de realmente seguir adiante. Novos hábitos podem ser difíceis de implementar, principalmente quando o comportamento exige um grande esforço. Muitas pessoas acreditam falsamente que é necessário um grande esforço para realizar mudanças reais em suas vidas. Um exemplo dessa mentalidade é a maratona de limpeza. Muitas vezes as pessoas deixam sua residência bagunçada por algumas semanas ou meses, sem organizar ou limpar. Então, quando as casas ficam bagunçadas demais, essas pessoas limpam por horas ou até dias. Como resultado, suas casas ficam bagunçadas na maior parte do tempo, porque elas querem adiar outra sessão de maratona de limpeza pelo maior tempo possível. Se essas pessoas pudessem implementar hábitos consistentes, poderiam exercer uma pequena quantidade de esforço todos os dias, em vez de uma enorme quantidade de esforço de vez em quando. Uma técnica recomendada é a 20x10, que consiste em 20 minutos de limpeza e 10 minutos de intervalo. 20 minutos é tempo suficiente para progredir de verdade, sem se sentir exausto. Também ensina às pessoas que elas podem limpar em pequenos intervalos, em vez de longas sessões. Outra recomendação é listar uma série de pequenos desafios,
como mover 5 coisas de uma mesa desorganizada ou 5 minutos para começar a organizar uma gaveta. Grandes tarefas, especialmente ao lidar com uma bagunça muito grande, podem parecer extremamente cansativas, mas breves explosões de atividade fazem o projeto parecer mais acessível. A lição é fazer com que o comportamento de limpeza seja mais provável de ser repetido, porque não é tão desagradável quanto uma sessão mais longa. A maneira de distinguir um hábito construtivo de um hábito prejudicial é avaliando seus efeitos a longo prazo. De um modo geral, os maus hábitos só parecem valer a pena a curto prazo, produzindo efeitos negativos retardados, ou seja, sendo prejudiciais futuramente. Por exemplo, um fumante pode usar um cigarro para aliviar a ansiedade no momento, mas sua saúde sofrerá as consequências mais tarde na vida. Um guia sobre segurança na internet aponta para a importância de bons hábitos pessoais na manutenção de dispositivos eletrônicos seguros, como laptops e telefones. O problema é que a criação de camadas extras de segurança digital geralmente requer algum nível de inconveniência leve, como a necessidade de tempo extra para fazer login em uma conta. Mas a recompensa a longo prazo por esse esforço extra é uma conta mais segura. A autenticação de 2 fatores, por exemplo, é um recurso de segurança que pode ser usado para proteger contas importantes, como e-mail. O usuário deve passar pelo incômodo de curto prazo ao usar um segundo login, como digitar uma sequência numérica recebida via texto. Da mesma forma, senhas fortes com sequências aleatórias de números, letras e símbolos são mais difíceis de lembrar do que senhas baseadas em informações que são preciosas, como um aniversário ou uma palavra comum. Etapas como a autenticação de 2 fatores adicionam atrito ao processo de login no momento, mas essa dificuldade é menor em comparação com o roubo de identidade. Bons hábitos digitais que podem ser parciais ou totalmente automatizados são ideais porque exigem menos esforço por parte do usuário e, ao mesmo tempo, promovem os mesmos bons resultados a longo prazo. Por exemplo, alguém que não consegue implementar o hábito de memorizar muitas senhas fortes diferentes pode usar um software para lembrar várias senhas com um único login. Dessa maneira, a dor a curto prazo da identificação prolongada pode ser suavizada, levando a melhores resultados de segurança a longo prazo. O ambiente pode ajudar a criar novos hábitos ou quebrar os antigos. Quando se trata de cultivar os hábitos certos, o contexto é importante. Por exemplo, em casa, quem faz dieta pode querer prestar uma atenção especial à arrumação da cozinha, para que seja mais fácil fazer escolhas saudáveis. Alimentos nutritivos, como frutas, devem ser visíveis e de fácil acesso. Alimentos menos saudáveis, como doces e biscoitos, devem estar fora de vista e difíceis de alcançar, talvez em uma prateleira alta. Outro ambiente para prestar atenção é o local de trabalho. Ao colocar lanches saudáveis gratuitos ou a preço reduzido em uma área de tráfego intenso, os empregadores podem ajudar seus funcionários a evitar as quedas de produtividade no meio da manhã e do meio-dia, que podem ser resultados de baixos níveis de açúcar no sangue. Cadeiras e mesas bem projetadas também sustentam hábitos saudáveis e boa postura. Dan Buettner, autor de um livro sobre os lugares mais felizes do mundo, aponta para outras opções, como assistência médica no local, aulas de ginástica e mercados de agricultores, mas essas soluções são mais complicadas e caras. O conceito dessas zonas azuis, lugares felizes e produtivos, é baseado na ideia de que as pessoas mais felizes e satisfeitas do mundo se cercam de pistas que incentivam comportamentos saudáveis. Para esse fim, organizadores da comunidade e os planejadores das cidades precisam pensar em como o design ambiental pode influenciar o comportamento das pessoas em uma escala maior. Como a maioria das pessoas não tem o poder de reorganizar seus ambientes nessa escala, quando um ambiente é dramaticamente inadequado, as pessoas podem e devem considerar mudar cidades ou mesmo países, se possível. Alguém que quer ser menos sedentário pode se tornar mais ativo em uma cidade com amplas calçadas e faixas de pedestres. Às vezes é preciso um novo ambiente para quebrar maus hábitos profundamente arraigados. Insta Insights. Se você deseja criar um novo hábito, tente colocá-lo em seguida a um hábito existente. Digamos que você queira começar a meditar, mas está lutando para encontrar tempo.
Tente pensar nas coisas que você faz sem esforço todos os dias, como tomar café pela manhã. Em seguida, apenas coloque o novo hábito por cima. Comprometa-se a meditar todas as manhãs quando terminar o café e desenvolva o impulso natural que vem de um hábito que você já tem. Todo mundo pode se beneficiar de tirar seus pensamentos da cabeça e colocá-los no papel, mas a maioria das pessoas desiste depois de alguns dias, ou evita fazê-lo, porque um diário parece uma tarefa árdua. O segredo é se manter abaixo do ponto em que parece ficar trabalhoso. Escreva o que achar suficiente, sem precisar transformar essa tarefa em um fardo. Neste livro, você aprendeu que uma pequena mudança no seu comportamento não transformará sua vida da noite para o dia, mas transforme esse comportamento em um hábito que você pratica todos os dias, e isso pode levar a grandes mudanças. Mudar a sua vida não é fazer grandes avanços ou revolucionar a sua vida inteira. Em vez disso, trata-se de construir um sistema positivo de hábitos que, quando combinados, oferecem resultados notáveis. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Mini Hábitos, Stephen Guise.